Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia segundo aquele que nos ensina que jamais serão grandemente abalados aqueles que nele depositam a confiança. Perseveram-se dia após dia, não por si mesmo, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Reveste sempre da armadura de Deus a verdade, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o único fundamento do qual ninguém pode colocar outro fundamento. Se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, que seja anátema até mesmo um anjo do céu. Em relação aos anjos, ele nos ensina: fugir daqueles com uma mente corrompida e cauterizada queiram vos enganar com doutrinas de anjos. Porque aquele que disse: de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para lhes perdoar os pecados, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele disse: de agora em diante verei os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, aonde a palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. A segurança daquele que se refugia aonde em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor o guarda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, a torre alta, a nossa vigia, a segurança, a fortaleza, a sua verdade é um escudo e broquel. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos. Ele é aquele que, assim como a palavra diz, homens de fé conquistaram reinos e nações, aonde sabemos que ele é aquele que sempre, assim como os concedeu vitória, a palavra diz: de agora em diante, bem-aventurados sois aqueles que em mim depositam a confiança. Farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai. Assim ele disse a Tomé, que estava na incredulidade, onde ele dizia: vigiai com incredulidade, porque me viste, crestes, Tomé. De agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem. São aqueles que estão sempre como menor e estando servindo o povo com a verdade, é grande no reino dos céus. Assim como ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo, ele permitiu por um tempo com que alguns falsos, enganadores, ludibriadores, amantes de si mesmos, do qual receberam aquilo que é levado entre eles a sua consolação segundo as suas muitas riquezas, por um tempo iria até mesmo vencer aqueles que falam segundo o anúncio da sua verdade, mas que então é chegado o tempo onde a porta dos seus ministérios foram fechada e a porta excelente da graça nos foi aberta. Levanta-se muitos inimigos, mas nenhum prevalece, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Ele já dizia: filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Vós já os tendes vencido, porque o Senhor já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar, e não há principado, não há potestade, não há altura, profundidade, nada, não tem nudez, não tem fome, não tem nada onde ele, na nossa fraqueza, que ele nos aperfeiçoou, que nos impeça de alcançar as regiões celestiais, assim como a nova terra
e um novo céu que Ele está a preparar para aqueles que nele depositam a confiança. Aonde a palavra diz, bem-aventurados sois aqueles que perseveram e com Ele reina e governa. Tudo posso naquele que me fortalece, a sua graça nos basta, sempre sendo aperfeiçoados, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos são acrescentadas, aonde não pode desfalecer, tem que perseverar até o fim, porque se desfalecer, ele não tem prazer nestes. Assim, jamais duvidamos da sua providência, e dia após dia ele tem nos acrescentado até mais do que pedimos, porque seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem dia após dia na constância, na perseverança, na vigilância, na oração, sempre buscando do alto aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona, aquele que é um guarda, ajudador, conselheiro, consolador, espírito pronto e experimentado em toda boa obra para nos instruir dia após dia, assim como ele tem nos instruído. Bem-aventurado aqueles que acatam as suas advertências, os seus conselhos, porque mais sábio ainda se torna, porque sabe que o Pai que ama o Filho exorta o Filho, e o Filho que ama o Pai ama a exortação franca e sincera. Muito melhor do que os beijos falsos daqueles que são traidores, e destes apartai-vos, porque, na verdade, Jesus já nos dizia, vos envio em meio como que a lobos, mas estejais sempre atentos. Sejais simples em relação ao mal, mas antes em relação, sejais em relação ao entendimento, sejais simples no sentido de não se envolver com a maldade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas em relação à maldade e o entendimento, que o entendimento é desviar do mal. Em relação à maldade, sejais prudentes, sejais sensatos, fugis de toda a aparência do mal, sejais sempre benevolência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.